Oi, pessoal. Tô aqui para gravar, uma aula sobre porcentagem para vocês, tá? Uma explicação que vem de encontro à videoaula que vocês tiveram, pelo aplicativo na segunda-feira. Se nós estivéssemos na sala de aula, também estaríamos vendo esse conteúdo, tá bom? Então, aqui, porcentagem. Nós temos primeiro a representação percentual. Quando vocês verem esse símbolo, vocês já podem, perceber que está acontecendo ali uma representação percentual. Em seguida, nós temos uma razão, A sobre B, lembrando que uma fração, Essa razão, ela representa uma razão centesimal. 45 sobre 100. Vem exatamente daqui. E em seguida, nós temos uma outra igualdade, 0,45, uma representação decimal. 0,45. A partir daí, nós começamos, a entrar aí em um universo, da porcentagem. Como escrever um meio na forma de taxa percentual? Bom, metade, todo mundo já vai entender, que nós estamos falando de 50%. Tá, mas se eu não tenho aquele domínio de perceber, que o meio é a metade, como que eu cheguei a esse 50% vindo exatamente da fração inicial, da razão 1/2? Se eu tenho que trabalhar, deixá-lo na taxa percentual, o que eu preciso? Eu preciso de um denominador 100. Se eu tenho um denominador 2, para eu chegar no denominador 100, o que eu posso fazer? Estar multiplicando por 50. Da mesma forma que eu multipliquei o meu numerador, eu tenho que multiplicar o meu denominador. O meu denominador, o meu numerador. Eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor. Então, se eu multipliquei 2 por 50, eu vou multiplicar o meu numerador 1 por 50 também. Aí, eu passo a ter que fração agora? Que razão? 50 sobre 100, 50 centésimos. A partir daqui, eu posso estar escrevendo, na representação percentual, 50%. Agora, nós temos aqui um outro exemplo. Como escrever a razão 3/8 na forma de taxa percentual? Bom, nesse primeiro exemplo que eu falei para vocês, já foi mais tranquilo. Por quê? Porque 2 para eu chegar no 100, bastou eu multiplicar por 50. Mas e nesse exemplo, que eu tenho um denominador 8, para eu chegar em um denominador 100? Primeira coisa, quando acontece isso, nós vamos transformar essa fração num número decimal. Então, tá logo aqui do ladinho. O que eu fiz? 3 dividido por 8. Não dá? 0, acrescentei um 0, passei a ter 30 dividido por 8, 3, fiz a nossa divisão. Achei que número decimal? 0,375. Ele está exatamente aqui. Olhando para esse número, eu vou deixá-lo na forma de razão, A sobre B. 0,375. Se eu não tiver a parte decimal, olhando esse número como número inteiro, eu vejo que número? 375. Ótimo. Para o nosso denominador, coloco 1, eu vou achar o meu novo denominador aqui. Depois da vírgula, quantas casas decimais eu tenho após a minha vírgula? Eu tenho 3, então eu vou acrescentar 3 zeros. Passei a ter uma razão, o quê? 375 milésimos, 375 sobre 1000. Mas se eu estou querendo uma taxa percentual, o meu denominador, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser 100. Mas nada impede de eu tornar esse denominador 1000 num denominador 100. Fazendo o quê? Simplificando essa fração, essa razão, por 10.
375 dividido por 10, 37,5. 1.000 dividido por 10, 100. Legal! E agora eu cheguei aonde? Naquela taxa percentual que eu precisava, com o meu denominador 100. Então, eu tenho quanto? 37,5%. Então, a minha fração 3/8, na forma de taxa percentual, ela representa quanto? 37,5%. A partir daí, eu elaborei aqui para vocês 3 exemplos. Vamos no primeiro, situação problema. Na venda de um tênis de R$150, um vendedor obteve uma comissão de R$12. Essa comissão representa quantos por cento do preço do produto? Olha, vejam bem, o tênis custa na sua totalidade R$150. O vendedor teve uma comissão de R$12. Mas eles estão pedindo o quê? Eles estão pedindo, essa comissão representa o quê? Porcento do preço do produto. Então, eles querem saber, 12 representa quantos por cento de 150? 150 é a totalidade, é o preço do tênis, né? Então, eu vou representá-lo na porcentagem 100%. R$12 vai representar quantos por cento? Nesse momento, eu ainda não sei, por isso que eu usei a incógnita X. Então, 150 está para 100%, como R$12 está para X. No momento que vocês vão montar, né, essa igualdade, vocês têm que ter em mente o seguinte: usar as grandezas iguais, a mesma colocação. Aqui eu estou falando de um valor monetário, R$150. Aqui eu também estou falando de um valor monetário, R$12. Aqui eu estou falando de porcentagem. O meu X que está logo abaixo também vai representar o quê? Porcentagem. Então, essa colocação vocês também têm que ter cuidado, porque senão na hora de fazer a multiplicação, vocês vão acabar fazendo aí a multiplicação errada. Então, a partir daí, né, como o professor mesmo na aula de segunda-feira no aplicativo lá, ele falou, né, sobre a regrinha de 3. Simples, eu vou fazer uma multiplicação em X, multiplicação, né, em cruz. 12 vezes X, 150 vezes X, assim como 12 vezes 100%. 150 vezes X, 150x. 12 vezes 100, 1.200. Aí eu tenho que uma igualdade, que 150 vezes um determinado número é igual a 1.200. Nesse momento, eu posso aplicar e devo a operação inversa, né? Já que 150 multiplica um número, vai me dar 1.200, se eu quero achar esse número que 150 multiplicou, basta eu fazer a operação inversa. Então, é o que acontece aqui. 1.200 dividido por 150. Cancelei os zeros, ficou 120 dividido por 15, que aí deu 8. 8%. Então, R$12 sobre R$150, ele representa, né, na forma de porcentagem, ele representa de 100%, ele representa 8%. Então, eu achei aqui qual foi o que a comissão, né, representava em porcentagem, os R$12. Indo para o segundo exemplo, né, situaçãozinha problema também. Quinta-feira passada, 5 alunos dos 40 alunos de uma classe faltaram na aula de educação física. Nesse dia, o professor registrou quanto por cento de faltas? Então, volto novamente. A sala, na sua totalidade, representa os 40 alunos. Estão aqui. Que, na porcentagem, a totalidade representa-se 100%. Os 5 alunos que faltaram nesse dia vai representar quantos por cento, né? Então, eles querem saber o quê? Que 5 sobre 40 representa quantos por cento? Volto a falar para vocês. Alunos, porcentagem
porcentagem, embora nós ainda não sabemos o valor, mas é a porcentagem que nós estamos calculando, tá? Nessa igualdade, fazer a multiplicação em cruz. 40 vezes x, 40x. 5 vezes 100, 500. 40 vezes um determinado valor é igual a 500. Aqui eu aplico exatamente o quê? A operação inversa novamente, né? Quando eu multiplico um determinado número por 40, me dá 500. Que número é esse? Basta eu pegar o 500 e dividir por 40. Foi isso que eu fiz aqui, ó. 500 dividido por 40. Cancelo, né? Os zeros, posso cortar sem problema. Passo a ter quanto? 50 dividido por 4, que deu exatamente 12,5%. Nesse dia, o professor registrou quantos por cento de faltas? Aqui na resposta, eu coloquei aproximadamente 12% de faltas, já que se tratam de pessoas, né? E se eu tivesse colocado, professora, 13%, estaria errado? Não, sem problema. Do momento que eu estou usando aqui, ó, aproximadamente. Eu quis deixar dessa forma, já que estava falando, né, um valor sobre pessoas, eu não quis deixar esse 12,5, mas tá certinho, tanto uma colocação quanto a outra. Agora vamos para o nosso terceiro e último exemplo. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo. Para quem não sabe o que é pagar a prazo, é pagar em prestações, pois não podia pagar à vista. Pagar à vista significa o quê? No momento que você adquiriu o bem, você paga a totalidade e o valor dele. Sabendo que o valor à vista é de R$ 1.500 e o valor a prazo é 15% maior que o à vista, responda quanto João vai pagar no total. Esse exemplo, ele é diferente do primeiro e do segundo. Em que sentido? No primeiro exemplo, nós procurávamos um valor para porcentagem, né? No segundo exemplo, também nós procurávamos um valor que representava, né, a porcentagem, a quantidade que era por cento, de 5 sobre 40. Nesse terceiro exemplo, não. Ele deu a porcentagem para nós. Ele está perguntando quanto que ele vai pagar no total. Esse total, por ser a prazo, nós temos que incluir o quê? O valor dos juros que foi aplicado aí por se tratar de uma compra a prazo, os 15%. Então, vamos para a montagem do exercício. A totalidade da TV é 1.500. Então, se a totalidade da TV é 1.500, representa o todo, o meu 100%. Eu não tenho o valor monetário que representa 15%, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o X. Na porcentagem já foi dado. Esse acréscimo, por se tratar de uma compra a prazo, será de 15%. Olha, eu coloquei o 15% aqui. Então, eu volto a falar para vocês. Tomam cuidado. Porcentagem, porcentagem. Nesse caso aqui, um valor monetário com o valor monetário que nós vamos, né, achar aqui no valor no final da continha. Mesma situação. Vou fazer a minha multiplicação em cruz. Então, eu tenho 1.500 vezes 15, tá aqui. Como eu tenho x vezes 100, está aqui. Olha, eu já procuro deixar a incógnita, no caso, o valor de x aqui que nós estamos procurando, já à minha esquerda. Por quê? Porque eu acho que fica mais fácil, né? Para depois a gente deixá-lo sozinho. Por quê? Porque nós estamos procurando o valor de x. Nós não estamos procurando o valor de 100 vezes x. Nós vamos ter que deixar essa variável sozinha. Então, isso já é um hábito. Eu já procuro deixar, né, à minha esquerda, o meu sinal de igual, a minha incógnita. Aí eu tenho 1.500 vezes 15, 22.500. Então, 100 vezes um determinado número vai ter como resultado 22.500. Tá multiplicando? Se eu fizer a operação inversa, eu vou obter esse valor aqui que é do x, que é o que nós precisamos aqui nesse exercício. Então, o meu 100 está multiplicando, eu vou pegar meu 22.500 e vou passar a dividir por 100. Cancelei com os zeros aqui, ó, ficou muito facinho, 225 dividido por 1, R$225. Mas terminou o nosso probleminha aí? Não. E isso que eu friso muito na sala para vocês. Tomam cuidado, principalmente quando vocês estão fazendo, né, as APs.
Com certeza, se tem um exercício desse em uma AP, os R$ 225 vai estar em uma das alternativas. Pode ter certeza disso. E às vezes vocês, por aquela ânsia de querer terminar logo e tudo mais, e talvez até pelo nervosismo da hora ali da prova, vocês acharam os 225, bateu o olho lá nas alternativas, tá? Os 225, vocês vão lá e vão marcar os 225. E vai estar errado. E aí, vocês mesmos vão ficar assim, né? Mas errado como? Errado, não que a continha aqui esteja errada, tá errado na hora de você ter marcado lá a sua alternativa. Por quê? Porque a pergunta do problema vem aqui, ó. Quanto João vai pagar no total? Eles não estão perguntando quanto que o João vai pagar de juros. Se a pergunta fosse essa, correto, 225. Mas a pergunta é, quanto João vai pagar no total? Além de eu ter calculado esses juros, o que eu vou ter que fazer? Pego o valor da televisão à vista e vou somar aquele valor dos juros de 15%, que passou do valor, 1.725. Então, quanto João vai pagar no total? Ele irá pagar R$ 1.725, tá? Então, assim, eu tô gravando, né, esse vídeo da melhor forma possível daquilo que eu tenho em mãos aqui, né? Espero que ajude vocês aí, né, na elaboração, na resolução, melhor dizendo, né, dos exercícios que eu vou estar passando aí para vocês sobre esse assunto. Mas isso também não impede vocês de vocês estarem me perguntando alguma dúvida que venha surgindo aí, né, no decorrer da elaboração dos exercícios. Vocês podem me chamar pelo WhatsApp, eu tô no grupo, né, do 8A, do 8B, do 8C e do 8D. E vocês também podem, né, me chamar pelo nosso Facebook. Eu ainda falo nosso, por quê? Porque eu criei esse Facebook para esse momento mesmo, né? E aí tem, lá dentro eu criei as 4 salas, né, A, B, C e D, e já vou direcionando vocês para o grupo da sala de vocês também. Então, quem ainda também não solicitou amizade, né? Por favor, solicitando, daqueles que eu fui encontrando aí pela internet, eu mesmo fui mandando a solicitação de amizade para vocês, o pessoalzinho já estão aceitando, né? E também é mais um meio de comunicação. Quando vocês responderem os exercícios, como vocês já fizeram nesse primeiro exercício que eu mandei, ótimo, excelente. Vocês me chamam no privado, seja pelo WhatsApp ou pelo Face, para vocês mandarem as fotos dos exercícios resolvidos, tá? Por favor, eu só peço o seguinte, colocando nome, número e série logo em cima, para a gente saber direitinho. Nós estamos recebendo muitos exercícios, ó, eu tenho 4 salas, e isso vai ajudar também a identificar, a pôr direitinho aí a nota para quem é de direito de ter feito o exercício, tá joia? E muitas vezes também o login de vocês, né, acabam a gente nem conseguindo identificar quem são, e muito menos a foto, às vezes, que vocês colocam, tá bom, pessoalzinho? Então, vamos por esse caminho e vamos acreditar que dias melhores virão, com certeza, tá bom? Tô com saudade de vocês, tô com saudade da escola, tá? E fazendo aí também o melhor de vocês. Vocês têm capacidade para isso, tá? Beijo para todos.